Aí o ventilador, os cachorros. Aqui é muito barulhento. Fim. Lidem. Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Ivy e sejam bem-vindos ao meu canal. Mesmo com toda essa barulhada. Inspiradíssima no vídeo de Bridgerton e mais umas outras coisas aí que eu mencionei em outros vídeos, eu resolvi contar pra vocês tudo sobre corsês, ou espartilhos. Porque eles mudaram muito ao longo das décadas, eles não são uma unanimidade de uso. Enfim, tudo sobre essa peça que até hoje existe no guarda-roupa de muita gente. Símbolo de opressão e também símbolo de sensualidade. Mas como assim? Assiste o vídeo até o final e você vai saber. Antes da gente começar esse tema babadeiro, já deixa seu like agora no comecinho para me ajudar na divulgação. Se você não é inscrito ainda, se inscreve agora e também ativa o sininho das notificações para você não perder nada. E quem puder, deixa um comentário aí, pode ser um coraçãozinho, só um tô aqui, que também já vai me ajudar pra caramba. E a minha cadeira tá baixa. Então, sem mais delongas, bora começar o vídeo de hoje. Corset e espartilho são basicamente a mesma coisa. O que os difere são as origens das palavras. Corset deriva do francês e era algo como corpinho, enquanto espartilho vem do grego, da palavra esparto, que é um tipo de corda, de fibra, que é muito usada na fabricação dos corsês. Ou era muito usada, eu acho que não usam mais não, mas usaram muito. As palavras existem desde antes da existência do espartilho, como conhecemos, porque elas descreviam peças de roupa que eram laçadas, tinham alguma amarração, tipo um corpete. É o que a gente chama hoje de corpete. Muitas culturas no mundo inteiro já usavam esses corsês ou espartilhos nessa forma mais simples. Até na ilha de Creta por volta de 1600 a.C. E era com os seios completamente à mostra. E desde essa época o corset já tinha umas conotações, mas numa região que hoje é território russo, o corset era considerado uma peça embelezadora, usada principalmente por mulheres desde a infância até a sua noite de núpcias, quando o noivo tinha que, bem devagar, desatar os 50 laços antes de consumar de fato o casamento. Parênteses importantes, nessa época os corsês não eram para apertar a cintura, porque eles eram feitos à mão, só com camadas de tecido, talvez esparto, mas não tinham estruturas rígidas, ele era somente uma decoração mesmo. Também não podemos dizer que aqui é um objeto de opressão feminina, porque é uma coisa como um rito de passagem, uma expressão da cultura e, infelizmente, não temos como saber o quanto isso afetava a vida da mulher comum. Enfim, foi no século XVI que Catarina de Médici, ou então Catherine de Medici, não sei qual é a pronúncia certa. O cachorro talvez saiba, por isso que ele tá latindo tanto hoje. Então, ela era uma italiana de uma família poderosa, a Medici ou Medici, que se tornou rainha da França. E foi ela quem introduziu essa peça na corte francesa. E foi um estouro. A peça foi considerada indispensável para o vestuário feminino. A gente pode dizer que a moda feminina dessa época é bem geométrica e o corset ajudava bastante a criar essa silhueta. É o momento do uso das farthingales, que podemos definir como uma estrutura que dá o formato
as saias desse período. E ela não é uma crinolina nem uma anágua. Enfim, elas tinham 2 formatos clássicos. O primeiro era em cone e o segundo parecia um prato. Aquele bem da Dona Betinha, sabe? Eu sei, é estranho. Mas pelo menos não eram usados por todo mundo. Só pra gente rica mesmo, e com certeza não era todo dia, porque era muito desconfortável. Essas saias completamente geométricas eram combinadas com um torso também geométrico. A intenção dos espartilhos desse período era também transformar o corpo em forma de cone, que alongava bastante a silhueta, mas não se engana, isso é um truque, porque os bicos desse cone vinham até abaixo da cintura, dando uma ilusão pesada de que esses corpos eram super alongados mesmo. Então, chegamos no segundo parênteses importante. Esses espartilhos eram compostos de muitas camadas de tecidos, costurados à mão, recebiam madeira, osso de baleia, chifres, metais, fitas e mais um monte de coisa. Principalmente o busk, que é uma peça de um material rígido que fica bem na frente do corset, parece uma tala assim. E ele poderia ser super decorado, uma espécie de joia mesmo, que realmente podia ser dado de presente a uma mulher, principalmente se o cara gostasse bastante dela. Ou seja, esses super estruturados que podiam até apertar o corpo são infinitamente mais usados por quem poderia pagar por isso. Esse é um privilégio das mulheres ricas. A maior parte das mulheres na Europa não usa de forma alguma essa peça. No máximo, usariam uns corpetes de amarração simples na frente, como é bem comum em algumas roupas tradicionais camponesas de vários países. E mesmo assim, mulheres muito poderosas e muito ricas não usavam também, como a Rainha Maria da Escócia, Mary da Escócia. Então, mais uma vez, é difícil a gente dizer aqui que essa peça é para opressão feminina, quando na verdade ela não era uma moda generalizada e a sua função era mais estrutural da vestimenta do que de qualquer outra coisa. Só a partir do século XVII que o corset foi popularizado, ou seja, usado também por pessoas que não eram ricas. Mas isso não significa que vai ter camponesa usando, ou mulheres muito pobres, enfim. Mas talvez seja aqui onde a gente mais vê essa ideia de estrutura do que de forma. Parece meio estranho, mas a modelagem como a gente conhece hoje não respeitava as curvas, linhas naturais, corpo. Isso demorou muito para existir e o que existia custava muito caro. Consequentemente, corsets que respeitavam o volume dos seios só foi existir muito depois. Por isso, os seios saltados e o corpo mais cônico. É também no século XVII, com essa popularização, que muitos corsets tinham amarrações frontais para que as mulheres pudessem fechar essas peças sozinhas. Então, basicamente, podemos saber a classe social dessa mulher pela posição dos laços, porque quem tem um que amarra nas costas tem alguém para fechar para ela, porque ela não consegue se vestir sozinha. Nesse período e até quase meados do século XVIII começaram a aparecer os stomachers. Não tem tradução não, mas seriam estomagueiras. Um acessório chique? Sim. Essas peças eram uns triângulos invertidos, super decorados, bordados, que eram soltos e podiam ser presos na roupa por costura, ou por lacinhos, ou por alfinetes, e eles cobriam a frente dos corsets.
Isso acaba sendo bem útil para burguesas que não tinham tanto dinheiro assim, porque elas poderiam ter espartilhos amarrados na frente e atrás ao mesmo tempo, e essas peças podem esconder a amarração frontal. Mas eles realmente são muito lembrados quando usados no século XVIII junto com aquelas panier, que são aquelas anquinhas laterais em forma de cesta. Por causa do uso dos hobbies, eles não fechavam totalmente na frente e essas estomagueiras acabavam cobrindo a parte interna das roupas. É no século XVIII também que os stays chegam. Por incrível que pareça, eles são estruturas mais leves, não apertam e são bem populares, porque são muito confortáveis. Era de longe o modelo mais usado pelas mulheres, então não, espartilhos não eram obrigatórios em todas as silhuetas. É claro que vemos muito essas peças em quadros, então rola uma impressão de que essa peça era obrigatória, mas se uma mulher estivesse posando para um quadro, é uma situação especial e talvez ela queira usar algo mais tchan do que um simples stay. Os espartilhos desse século eram, num geral, mais confortáveis do que no século anterior. Eles não restringiam a respiração, possibilitavam bastante movimentação, mas por que os peitos no pescoço, né? Por que as cinturas tão finas? Então, modelagem básica. Se você bota uma blusa justa, você tá respirando, mas os seios sobem naturalmente. O sutiã faz um pouco isso. Pensa num top de academia, por exemplo. As cinturas pode ser uma questão mais de ilusão de ótica, porque as saias eram bem fartas e os corsês iam até a altura certa da cintura. Então, dessa forma, os quadris acabavam parecendo maiores. É a mesma coisa do peito em cima, sabe? Apertou a cintura e tudo que tinha ali desce. Não necessariamente é um aperto totalmente desconfortável. E sim, existem muitos stays em acervos pra gente ver e eles realmente parecem bem mais confortáveis. Agora chegamos no início do século XIX. Eu expliquei mais ou menos como os corsês dessa época eram no vídeo que motivou esse vídeo. Quando eu analisei a série Bridgerton. Clica aqui, ó, pra você ver, mas também vai estar na descrição aqui embaixo. Mas eu vou te dar uma canja. Nessa época, os espartilhos começaram a acompanhar mais as curvas do corpo. Eles são mais macios, não apertam e tinham estruturas mínimas, mas que garantiam muito mais a postura do que qualquer outra coisa. Os stays ficam muito mais populares, são como os sutiãs mesmo, eles podem até ser mais compridinhos, mas são bem parecidos com os sutiãs que a gente tem hoje em dia. Até falei que na série acaba aparecendo as mulheres apertando horrores o corset da menina, mas não é bem assim. Faz sentido para a família da série, mas não é assim com o resto do mundo. Não existe necessidade de apertar aquela cintura, aquele corpo, porque você literalmente não consegue ter uma ideia de como é a forma desse corpo com um vestido de cintura império. Não dá pra ter cintura ali, você não precisa ter cintura fina. Mas a partir de 1830, a cintura vai voltando pro lugar certo e aí sim podemos começar a falar sobre tópicos mais tensos. Aqui a silhueta começa a voltar ao clássico da cintura fina, mas como eu falei, no início do século, os espartilhos já tinham uma modelagem mais curvilínea. E isso que antes era conforto, agora possibilitava cinturas extremamente finas, cada vez mais finas. Diziam que era bom para postura, que deixava as roupas mais bem vestidas, mas o pior de tudo é que virou símbolo de feminilidade. E por que isso é o pior? Porque passa a ideia para a sociedade de que mulher
tem que ter cintura fina para ser bela, para ser sexy, para ser desejada. Passou a ser nada bem visto uma mulher não usar corset, porque parecia uma coisa de mulher desleixada, de mulher vulgar. Apesar disso, nessa época, muitos médicos não recomendavam o uso. Muitos reformistas também diziam que era uma coisa até promíscua. O espartilho passou a ser essencial para sustentar aquelas saias armadíssimas de crinolina e o peso excessivo da roupa. E mesmo quando a silhueta mudou, as roupas continuaram a apertar cada vez mais. Claro que já existiam muitas mulheres que protestavam contra o uso, mas virou um padrão de beleza e, portanto, também um símbolo de opressão feminina. Principalmente. Por que principalmente? Porque homens também usavam espartilhos nessa época para parecerem mais magros. Mas mesmo assim, o uso era esmagador entre as mulheres e os homens que não usavam não eram ridicularizados, assim como os homens que usavam também não viravam símbolos de sexualidade, beleza, padrão, blá blá blá. Então, é nessa época que rolavam as costelas quebradas, os abortos, falta de ar a ponto de desmaiar ou asfixiar mesmo até a morte, problemas de pele, até porque muitas mulheres usavam até para dormir. O corset, que antes era estrutura de vestimenta, passa a ter uma função modeladora de verdade. E isso é uma tristeza. E se popularizaram de uma forma desesperadora, porque apesar da máquina de costura ter sido inventada só em 1755, foi em 1830 que ela foi modernizada e muito mais usada, possibilitando que peças assim fossem muito mais fáceis e rápidas de fazer e muito mais baratas de adquirir. Foram se modernizando muito e ficando mais perigosos também. Ainda bem que no final de 1910 eles foram vistos como opressores, fora de moda e obsoletos. E foram bons 30 e poucos anos, porque no final dos anos 40, com a chegada do New Look, todas essas ideias de feminilidade vitoriana voltaram com tudo, porque o Christian Dior era fascinado pela era vitoriana e o New Look era considerado o retorno da moda feminina. Ou seja, espartilhos voltaram de uma forma mais moderna, claro, usando nylon e outros tecidos que podiam esticar, mas mesmo assim com intenção de modelar e muito a silhueta feminina para contrastar com os quadris e aquelas saias imensas. Aos poucos, nos anos seguintes, isso foi evoluindo para as cintas. Não significa que elas não existiam nos anos 20, 30 e no início dos 40, elas existiam, mas de uma forma menos agressiva do que nos anos 40, 50. E essas cintas podiam ser só na cintura mesmo, ou de corpo inteiro, ou aquelas calcinhas super altas. Até chegar nos dias de hoje que usam até para fazer academia e elas podem ser mais confortáveis ou podem ser insuportáveis, mas pelo menos agora você pode escolher. Mas o debate sobre essa modelagem excessiva do corpo ainda é constante. Os espartilhos passaram por muitas mudanças, por muitos tecidos diferentes, pelo esparto, pelo osso, pela madeira, aço, prata, até as barbatanas de plástico, trazendo muitas silhuetas diferentes, com objetivos diferentes, com tretas diferentes, e os bichinhos continuam aí com a gente. Comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre essa polêmica peça e se alguma coisa nesse vídeo é uma novidade pra você. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se quiser, pode me marcar, minhas redes estão aqui embaixo, tá bom? Se você não curtiu lá no comecinho, curte agora e já dá aquela conferida se você realmente é inscrito no canal e com as notificações ativadas, tá bom? Porque eu sei que tem muita gente aí que me assiste que não é inscrito. O YouTube avisa. Tá pensando o quê? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo e tchau!